Milionário fica chocado ao ver mendiga negra se jogar na chuva para salvar criança. As gotas de chuva desciam como lâminas afiadas sobre a cidade de São Paulo, fazendo os motoristas buzinarem desesperados em meio ao trânsito caótico. Era uma manhã qualquer, mas a intensidade da tempestade tornava tudo mais sombrio, quase um filme de terror em preto e branco. No supermercado do bairro, a operadora de caixa Solange Santos, com suas mãos calejadas e um sorriso sempre acolhedor, finalizava seu turno. Ela observava pela janela as pessoas correndo, refugindo-se sob poucos guarda-chuvas. As pessoas estão sempre tão apressadas, pensou, enquanto limpava o balcão com um pano surrado. Enquanto isso, Roberto Montenegro, um respeitado empresário do setor imobiliário, atravessava a rua a passos largos, segurando firmemente a mão de sua filha, Alice. O olhar de Alice, sempre curioso, passeava pelo caos das inundações e, em um instante de distração, ela soltou a mão do pai. O desespero na expressão do homem e a criança alheia ao perigo, sem pensar, se jogou na chuva torrencial. Eu não posso deixar isso acontecer, gritou para si mesma, sentindo o frio da água penetrar suas roupas. Saltou em direção a Alice, fazendo seu corpo se mover com a urgência de quem estava jogando tudo para salvar uma vida. As águas a puxavam, mas ela sentia apenas o impulso de salvar a menina. Ela a agarrou na última fração de segundo, enquanto Roberto a seguia. Horrorizado, o impacto do corpo de Solange e o seu desespero moldaram não apenas aquele momento. Virou um símbolo. Milionário chocado, estampou o jornal da cidade. O que era um dia normal, agora estava ferido pela bravura de uma mulher comum que se arriscou por uma criança que não era sua. Enquanto Solange e Alice eram puxadas de volta à segurança, algo dentro de Roberto mudou. A adrenalina da cena se transformou em gratidão mesclada a um novo tipo de admiração. Ele nunca poderia imaginar que uma pessoa tão simples teria a coragem de desafiar a correnteza por sua filha. Mas havia outro peso naquela manhã. Beatriz, a mãe de Roberto, que sempre prezou pelas normas sociais, assistiu à cena pela televisão, horrorizada. Essa mulher é uma mendiga, Roberto. Não pode se misturar com ela, exclamava com dedos trêmulos. A pressão da família se acumulava, e no meio do caos, Roberto sentia seu coração dividido. Ele se sentia atraído pelo heroísmo de Solange, enquanto também absorvia os olhares julgadores da elite que o cercava. E como se o universo quisesse tramar para separar ainda mais essas duas realidades, Solange começou a pensar em se afastar. Ribeirão Preto parecia um destino seguro, longe das memórias e das expectativas esmagadoras de São Paulo. Roberto e Alice, por sua vez, assistiam com um nó na garganta, se perguntando se algum dia teriam a chance de reconstruir aquele vínculo forte, mas ameaçado pelas normas sociais. A dúvida pairava. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva ainda caía como um véu pesado sobre a cidade. Solange e Alice estavam seguras, mas o tumulto emocional ainda fazia o coração de Roberto pulsar descontrolado. Ele observava a cena, a água escorrendo pelo rosto de Solange, e algo dentro dele se contorcia. A adrenalina da salvação logo daria lugar a uma sensação desconhecida, e ele nem sabia como lidar com isso.
Mas num piscar de olhos, a rotina se desfez. Um grito cortou o ar. Um grito agudo e desesperado. Era Beatriz. Ela aparecia na esquina, os cabelos bagunçados pela tempestade, com o rosto pálido. Roberto, não! Ela se lançou na direção do filho, quase caindo no barro, e seus olhos estavam tão arregalados que pareciam prestes a saltar para fora. O que você está fazendo aqui? Essa mulher é uma mendiga! Aquelas palavras soaram como um tiro. A raiva e a repulsa nas palavras de Beatriz feriram Roberto profundamente. Ele não a reconhecia mais. Não sabia que parte daquela mulher era sua mãe. O que era um ato de bravura por parte de Solange, agora estava sendo manchado por preconceito e incredulidade. Ela salvou minha filha! Roberto gritou, seu olhar ardendo de indignação. Você não entende que ela arriscou a vida para proteger a nossa? A multidão ao redor começou a murmurar. Olhares de reprovação e gente apontando dedos. Olha lá, uma mendiga se jogou nas águas. Que loucura! As percepções estavam se formando rapidamente. O ato heróico de Solange estava sendo apagado pela lente do julgamento social. Mas naquele instante de confusão, algo inesperado aconteceu. Alice, a menina, começou a chorar. Não de medo, mas de dor. Ela segurava a mão de Solange, apertando com toda a força que conseguia. Mãe! E a palavra ecoou, cortando o ar sombrio. A multidão parou. Roberto congelou. Ele não podia acreditar no que acabara de ouvir. Solange virou-se, seu rosto expressando confusão. Mãe? A palavra tremia nos lábios da mulher, enquanto lágrimas se formavam em seus olhos. Roberto tinha certeza de que a menina não estava apenas engasgada com o medo. Aquela palavra, mãe, carregava um peso que ele não conseguia compreender. Uma voz surgiu da multidão. Alguém reconheceu Solange. Ela é a Solange, a mulher que perdeu tudo na crise. Estou vendo ela na TV desde que tudo começou. As revelações estavam borbulhando, e a verdade parecia sair de dentro de um poço profundo e obscuro. Roberto se aproximou de Solange, seu olhar se aprofundando. Você é a mãe da Alice? O mundo ao redor parecia ter parado. Ele queria entender. Solange, com a respiração entrecortada, não podia mentir. Eu não sabia que você era o pai dela. As palavras saíam como um sussurro, um eco de dor e confusão. A cena estava em um ponto de ebulição. O que era um ato de amor, agora revelava o que todos temiam. Entre as gotas que caíam, a vida os entrelaçava de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Beatriz, de pé, seus olhos repletos de incredulidade, entendia agora o que a realidade podia fazer com pessoas que estavam muito distantes uma da outra. E a cidade, ainda ensopada, aguardava. O que aconteceria a seguir? O nó na garganta de Roberto crescia, enquanto o silêncio tomava conta, cercando todos com promessas e segredos que pareciam prestes a explodir. A pergunta pairava no ar, e todos se voltavam para Solange, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. A cena estava em estado de ebulição, e todos os olhos estavam em Solange, aguardando assim uma resposta que pudesse mudar tudo. O coração de Roberto pulsava desenfreadamente, enquanto sua mente tentava processar a revelação. Mas antes que qualquer palavra fosse pronunciada, o inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou pela rua. O som de vidro quebrando, seguido de gritos desesperados. Veio de uma loja próxima, onde uma vitrine despencou sobre o asfalto, formando uma armadilha de cacos e confusão. O pânico tomou conta da multidão. Pessoas começaram a correr em direções opostas, enquanto alguns buscavam abrigo. Outros apenas queriam escapar da tempestade de emoções e agora da tempestade física. Solange
Ainda tensa pela situação, rapidamente puxou Alice para perto de si. O grito da menina misturava-se ao reboliço ao redor. Mãe, o que está acontecendo? Ela tentava entender, mas a realidade estava se desdobrando em camadas de caos. Roberto, sem pensar, soltou a mão de Solange e correu em direção à loja. O empresário que estivesse preparado para ambientes controlados e reuniões chiques, agora se via como um herói em sua própria história de ação. Quando chegou, percebeu que a situação era mais grave do que parecia. Uma pessoa havia sido ferida. Um homem que tentava escapar do desabamento estava preso sob os destroços, o rosto contorcido de dor. Ajuda! Ele não consegue sair! Um grito ecoou, e Roberto sentiu uma onda de adrenalina. Ele fez o que poderia, começando a puxar os pedaços de vidro e madeira, sua mente focada em salvar uma vida. Naquele momento, a bravura não era uma escolha, mas uma obrigação. Enquanto isso, a multidão estava dividida entre ajudar e apenas assistir. Beatriz, que antes olhava com desprezo, agora gritava instruções, tentando mobilizar as pessoas ao seu redor. Chame uma ambulância! O que vocês estão esperando? Sua voz soava autoritária, mas dentro dela havia um medo crescente. Para ela, tudo acontecia rapidamente demais. E entre o tumulto, enquanto Roberto se esforçava para resgatar o homem, um novo grito partiu do fundo do coração de Solange. Alice! A menina estava fora de vista. Em um momento de distração, a criança se afastara, atraída pela confusão, pela curiosidade infantil. E agora, seu choro ecoava, agudo e desesperado. Roberto olhou para trás, e seu mundo parou. Ele viu Solange correndo em direção ao barulho. A fúria da tempestade se misturando ao desespero de uma mãe. Ele gritou, mas a chuva e os gritos abafavam sua voz. O instinto de proteger aquela garota estava em suas veias. Quando encontrou Alice, a cena era trágica. A menina estava presa entre uma pilha de caixas caídas, soluçando com medo. Solange, em um ato de desespero, aproximou-se rapidamente e começou a puxar as caixas, sem pensar nas consequências. Foi nesse momento que o inusitado aconteceu. Um estrondo ainda mais alto, seguido de uma explosão de vidro e metal quando o telhado da loja vizinha desabou. O que começou como um ato de bravura virou um pesadelo. As pessoas correram para longe, mas Roberto, agora em um estado de choque, viu o que ninguém poderia imaginar. Solange era uma mulher forte, mas naquele momento, a força dela estava prestes a ser testada de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Ela virou-se, os olhos aflitos. Roberto, ajude! E quando os destroços começaram a cair, a cidade em blue e preto parecia olhar. O que era um simples ato de heroísmo tornava-se um colapso de vidas, relações e mundos diferentes se esmagando. Roberto se virou para sua mãe, encontrando a incredulidade nos olhos dela. O tempo congelou enquanto ele tomava a decisão que mudaria tudo. Ele precisava escolher. O que eu faço? A pergunta ecoava sem resposta, e o futuro agora parecia mais incerto do que nunca. A estação de salvação e condenação estava em jogo, e no meio daquele mau tempo, as vidas de todos estavam à beira de um colapso catastrófico. O que eu faço? A pergunta ecoava na cabeça de Roberto enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Ele olhava entre Solange e Alice, a confusão tomando conta de sua mente. O que era um ato de bravura agora soava como uma armadilha de vidas entrelaçadas. Mas então, tudo mudou. Um estrondo surdo sacudiu a terra. Um pedaço do telhado desabou, e uma onda de medo percorreu a multidão. Roberto sentiu o coração parar. Os gritos de pânico se misturaram com os sons da chuva, tornando tudo ainda mais caótico. Ele não podia parar para pensar. Precisava agir.
Jogou-se na direção de Solange e Alice, mas no meio do tumulto, um grito cortante atravessou o ar. Quando ele virou a cabeça, viu um homem desconhecido, com o rosto pálido e assombrado. Era um velho de olhos arregalados que se aproximava, tremendo. Roberto, você tem que ouvir, é sobre a sua mãe. As palavras dele cortaram a atmosfera pesada como um raio. Todo mundo tinha seus próprios problemas, mas aquela frase soou como um eco distante, um chamado para a atenção. O que você sabe sobre minha mãe? O tom de Roberto era agudo, a voz carregava a urgência. O homem hesitou, os olhos castanho claros se fixando em Roberto. Não é hora para isso. Você precisa salvar a sua filha, mas você precisa saber. Roberto estava prestes a gritar, pedir que o homem falasse logo, quando, diante de seus olhos, o inesperado aconteceu. O velho, em um ato de desespero, ou talvez uma forma de proteger a verdade, desceu a mão e puxou uma corrente de ouro que estava pendurada sob a roupa. O brilho metálico ofuscou os olhos de todos por um instante. Roberto reconheceu a corrente, a mesma que pertencia à sua mãe. É dela, você não entende. O coração de Roberto disparou. Algo dentro dele começou a se despedaçar. Ele se lembrava do dia em que ela desapareceu, como se o mundo tivesse sucumbido ao silêncio desde então. O que você sabe sobre a minha mãe? O que aconteceu com ela? Antes que o homem pudesse responder, Solange gritou, puxando Alice com força. Roberto, vamos! Agora! Mas ela também sabia que a verdade poderia vir à superfície. O tempo estava contra eles, mas algo lhe dizia que aquela história estava apenas começando. Então, antes que alguém pudesse agir, o telhado da loja se despencou. As pessoas começaram a gritar, desespero tomando conta. Roberto sentiu uma onda de adrenalina. Ele não poderia perder Alice. Mas e Solange? E agora essa verdade obscura sobre sua mãe? A luta interna intensificava a confusão. E enquanto a chuva caía, misturando-se com lágrimas e suor, o choque estava à tona. Um misto de vozes e gritos, o pânico desenfreado da multidão cercava cada um deles. O velho, antes hesitante, gritou: Ela está viva! A sua mãe está viva! E existe mais por trás disso do que você pode imaginar. Aquelas palavras abriram um abismo dentro de Roberto. Ele olhou para Solange, que segurava Alice firme. As jazidas de histórias que poderiam ser reveladas e o impacto daquelas verdades pesavam como um fardo no coração. Mas antes de qualquer um poder fazer uma escolha, uma nova onda de caos e confusão começou a se organizar à sua frente. O mundo, com todas suas armadilhas, estava se desmantelando, revelando segredos que mudariam seus destinos para sempre. O que fazemos agora? Os olhos de Roberto estavam nublados e as vozes da multidão se tornaram um murmúrio distante. Ele sabia que precisava decidir rapidamente, mas a verdade que estava prestes a vir à tona poderia mudar tudo. A incerteza pairava e as gotas de chuva continuavam a cair, criando uma sinfonia de desespero e um pressentimento catastrófico. O que viria a seguir poderia acabar com eles ou trazê-los a um novo recomeço. O que fazemos agora? A pergunta ecoava na cabeça de Roberto enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Ele estava no meio da confusão, os olhares dos outros envolvendo-o com uma pressão crescente. Era como se houvesse um veloz turbine girando ao seu redor, e ele estava preso no centro. Todos esperavam uma decisão, enquanto olhava para Solange, que segurava Alice forte. O peso nas costas aumentava. De repente, um outro estrondo cortou o ar. A multidão gritou
e Roberto virou-se rapidamente. Antes que pudesse processar, a loja próxima à qual estavam começou a desabar. Uma onda de pânico tomou conta de todos. Ele se lançou para a frente, mas não sem antes ver um pedaço de telhado se quebrar e cair em direção a Solange. "Cuidado!" ele gritou, mas o som da chuva e os gritos abafavam tudo. Em um movimento automático, Roberto correu em direção a Solange e Alice. O impulso de salvá-las mais forte do que qualquer outra coisa. Mas quando estava quase lá, um braço segurou o seu pulso. Era o velho que havia gritado sobre sua mãe. "Você não pode deixar que isso aconteça. A sua mãe, ela tá viva, e você precisa saber a verdade. Ela fez escolhas que afetaram tudo isso." O homem estava quase em estado de desespero, os olhos arregalados de urgência. A declaração dele ecoou em Roberto, cortando através do caos como uma faca afiada. "Escolhas? Que escolhas?" Roberto não sabia se ele estava falando de sua mãe ou de algo muito maior. "O que você quer dizer?" Mas ele não teve tempo para esperar por respostas. O telhado ruiu na frente deles. A poeira e os cacos de vidro tomaram conta do ar, e a multidão se dispersou. Foi quando, no meio do caos, um grito familiar cortou o silêncio. "Roberto!" Era Beatriz. Ela estava apavorada, paralisada em meio à confusão, com os olhos fixos no filho. "Volte!" ela gritou, insistindo de maneira quase frenética. Mas Roberto estava em transe, o peso do mundo sobre seus ombros. Ele olhou de volta para Solange e Alice, ambas seguras, mas a expressão de desespero e confusão se refletindo nos rostos delas. E então tudo aconteceu muito rápido. De repente o velho caiu, agarrando-se ao peito. "A sua mãe, ela não é quem você pensa." As palavras ralitavam como veneno, misturadas com o estrondo e o pânico. O que significava isso? Roberto estava paralisado. O homem estava sufocando e o caos não parecia ter fim. Sem pensar, ele saltou para o velho, tentando ajudá-lo a se erguer. Mas antes que as mãos de Roberto pudessem alcançá-lo, um brilho metálico captou sua atenção. Uma corrente de ouro que caíra de dentro das roupas rasgadas do homem. Era a mesma corrente que ele reconhecia, a que sua mãe usava todos os dias. A revelação o atingiu como um soco no estômago. "Não! Isso não pode ser verdade!" Ele gritou, sua respiração pesada e rápida. As lembranças de sua infância desvaneciam, e em questão de segundos, tudo o que ele acreditava sobre sua mãe começou a se desfazer. Enquanto Roberto lutava com a realidade, a chuva caía ainda mais forte, e a atmosfera mudava, quase como um símbolo da turbulência dentro dele. Ele olhou para Solange e Alice, mas elas estavam perdidas em meio ao tumulto. O tempo parecia ter parado. A confusão e o choque no rosto de Solange refletiam o seu próprio. O velho, ainda ofegante, levantou uma mão trêmula, como se fosse uma ligação quebrada entre passado e futuro. "Ela não é quem você pensa, Roberto. Essa corrente, a verdade pode ser mais devastadora do que você imagina." Um segundo de silêncio após as palavras dele. E nesse momento, tudo parecia prestes a desmoronar novamente. Roberto sentiu o chão sob seus pés tremer. Ele precisaria escolher, e a verdade que estava diante dele poderia mudar tudo. O que pensava sobre sua mãe, sobre Solange e até mesmo sobre quem ele realmente era. Então, um novo grito partiu da multidão. "Olhem!" As pessoas estavam olhando para trás, o temor preenchendo o ar. Roberto virou a cabeça rapidamente, perguntando-se o que mais poderia acontecer. E a resposta estava prestes a saldar a narrativa de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. "O que fazemos agora?" A pergunta ecoava na cabeça de Roberto
enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Ele estava no meio da confusão, os olhares dos outros envolvendo-o com uma pressão crescente. Era como se houvesse um turbilhão girando ao seu redor, e ele estava preso no centro. Todos esperavam uma decisão, e enquanto olhava para Solange, que segurava Alice forte, o peso nas costas aumentava. De repente, um estrondo surdo cortou o ar. A multidão gritou, e Roberto virou-se rapidamente. Antes que pudesse processar, a loja próxima à qual estavam começou a desabar. Uma onda de pânico tomou conta de todos. Ele se lançou para frente, mas não sem antes ver um pedaço de telhado se quebrar e cair em direção a Solange. "Cuidado!" ele gritou, mas o som da chuva e os gritos abafavam tudo. Em um movimento automático, Roberto correu em direção a Solange e Alice. O impulso de salvá-las mais forte do que qualquer outra coisa. Mas quando estava quase lá, um braço segurou o seu pulso. Era o velho que havia gritado sobre sua mãe. "Você não pode deixar que isso aconteça. A sua mãe, ela está viva e você precisa saber a verdade. Ela fez escolhas que afetaram tudo isso." O homem estava quase em estado de desespero, os olhos arregalados de urgência. As palavras dele ecoaram em Roberto, cortando através do caos como uma faca afiada. Escolhas? Que escolhas? Roberto não sabia se ele estava falando de sua mãe ou de algo muito maior. "O que você quer dizer?" Mas ele não teve tempo para esperar por respostas. O telhado ruiu na frente deles. A poeira e os cacos de vidro tomaram conta do ar e a multidão se dispersou. Foi quando, no meio do caos, um grito familiar cortou o silêncio. "Roberto!" Era Beatriz. Ela estava apavorada, paralisada em meio à confusão, com os olhos fixos no fio. "Volte!" ela gritou, insistindo de maneira quase frenética. Mas Roberto estava em um transe, o peso do mundo sobre seus ombros. Ele olhou de volta para Solange e Alice, ambas seguras, mas a expressão de desespero e confusão se refletindo nos rostos delas. E então, tudo aconteceu muito rápido. O velho caiu, agarrando-se ao peito. "A sua mãe, ela não é quem você pensa." As palavras ralitavam como veneno, misturadas com o estrondo e o pânico. O que significava isso? Roberto estava paralisado. O homem estava sufocando, e o caos não parecia ter fim. Sem pensar, ele saltou para o velho, tentando ajudá-lo a se erguer. Mas antes que as mãos de Roberto pudessem alcançá-lo, um brilho metálico captou sua atenção. Uma corrente de ouro que caíra de dentro das roupas rasgadas do homem. Era a mesma corrente que ele reconhecia, a que sua mãe usava todos os dias. A revelação o atingiu como um soco no estômago. "Não! Isso não pode ser verdade!" ele gritou, sua respiração pesada e rápida. As lembranças de sua infância desvaneciam, e em questão de segundos, tudo que ele acreditava sobre sua mãe começou a se desfazer. Enquanto Roberto lutava com a realidade, a chuva caía ainda mais forte e a atmosfera mudava, quase como um símbolo da turbulência dentro dele. Ele olhou para Solange e Alice, mas elas estavam perdidas em meio ao tumulto. O tempo parecia ter parado. A confusão e o choque no rosto de Solange refletiam o seu próprio. O velho, ainda ofegante, levantou uma mão trêmula, como se fosse uma ligação quebrada entre passado e futuro. "Ela não é quem você pensa, Roberto. Essa corrente, a verdade pode ser mais devastadora do que você imagina." Um segundo de silêncio após as palavras dele, e nesse momento, tudo parecia prestes a desmoronar novamente. Roberto sentiu o chão sob seus pés tremer. Ele precisaria escolher, e a verdade que estava diante dele poderia mudar tudo: o que pensava sobre sua mãe,
sobre Solange e até mesmo sobre quem ele realmente era. A chuva torrencial continuava a cair e a tensão no ar crescia. Assim que Roberto estava prestes a perguntar mais, algo que ninguém poderia prever aconteceu. O velho, seu olhar cheio de dor, começou a se contorcer. Ele levantou a outra mão e a luz refletiu em um pequeno objeto que segurava. Um dispositivo de gravação. Não, Roberto! Solange gritou, seu corpo colidindo com o dele enquanto ele avançava para pegar o que quer que fosse. E naquele momento de distração, a multidão, dividida entre salva-vidas e espectadores, ficou chocada. O velho os encarou, os olhos cheios de uma dor inexplicável. O último suspiro de força e a revelação que ninguém estava pronto para ouvir escapuliu de seus lábios. Ela é a razão pela qual você nunca a encontrou. Roberto congelou, a mente girando, e dirigiu seus olhos satisfeitos para o velho. E em um momento inesperado de clareza, ele percebeu que o peso daquela verdade poderia desmantelar tudo, revelando que a verdadeira identidade de sua mãe poderia estar relacionada a algo muito mais escuro do que uma simples escolha. O choque reverberou em toda a cena, fazendo as vozes na multidão se dispersarem como fumaça. Ele olhou para Solange e Alice, seu coração batendo descontrolado, enquanto perguntava a si mesmo: o que vem a seguir? Roberto congelou a mente, e enquanto o mundo parecia paralisado, a intensidade da chuva se intensificou. O telhado desabando, os gritos da multidão se misturavam à tempestade. O pânico era palpável e o coração de Roberto batia tão rápido que precisava fazer algo. Ele olhou de volta para Solange, segurando Alice, e o desespero nos olhos delas cortou seu coração em pedaços. Não posso deixar nada acontecer com elas, ele pensou, decidindo correr em direção a elas. Mas, antes que pudesse mover um passo, sentiu uma mão puxando seu braço. Era o velho. Você precisa saber. A verdade é muito mais perigosa. A vida delas está em perigo. Ele tentou soltar-se, mas o velho parecia determinado. A corrente é dela. A sua mãe e Solange estão mais conectadas do que você pensa. O velho parecia pronto para contar tudo, mas não teve chance. Um barulho ensurdecedor vindo de trás deles quebrou o caos. Roberto se virou, seu coração parando. Uma enorme estrutura de metal, parte do telhado de uma construção, desabou diretamente em direção a eles. O mundo girou e o tempo pareceu desacelerar. Solange gritou e se jogou sobre Alice. O velho tentou se erguer, mas a fraqueza tomou conta dele antes que pudesse se mexer. Roberto gritou e avançou, mas já era tarde. O que se seguiu foi um turbilhão de cacos de vidro e ferros retorcidos. Ele viu Solange e Alice caindo, e em um instante tudo escureceu. Quando a poeira finalmente assentou, um tipo de silêncio devastador tomou conta. Roberto começou a se arrastar pelos escombros, sentindo a adrenalina pulsar. Ele chamou por Solange e Alice, a voz quase sumindo na espessa camada de desespero. Mãe, Solange! Ele estava com medo de encarar o que poderia encontrar. Finalmente, ele viu um movimento. O que restava do que uma vez foi a loja, agora era um campo de destruição. Com cuidado, ele se arrastou até onde achava que poderiam estar. E então ele a viu. Solange estava deitada de lado, mas não sozinha. Alice ainda presa em algum lugar entre os destroços. Mas algo estava errado. O velho estava ao lado de Solange, olhando fixamente para ela, com o rosto pálido. Não, não pode ser! Ele parecia chocado, os olhos arregalados de terror. Ao que parece, havia algo mais nas palavras que ele não pôde terminar. Com um esforço monumental, Roberto conseguiu chegar até Solange.
Ele a puxou levemente, e uma onda de alívio e terror tomou conta dele quando a viu respirar. Mas ao olhar mais de perto, notou que a corrente que caía do pescoço de Solange era a mesma que viu no velho. O velho estava começando a se levantar. Roberto, você não entende. A corrente, ela é o símbolo da conexão entre eles, entre você e Solange. Sua mãe, ela estava por trás disso tudo, criando uma trama que foi além de nós. A cabeça de Roberto girou. Do que você está falando? O que você quer dizer com isso? Ele queria respostas, mas estava com medo de saber demais. Então, tudo mudou. Um sussurro de um dos paramédicos que se aproximava cortou o ar. É melhor você se preparar. Há uma quantidade inexplicável de segredos na sua família que estão prestes a vir à tona. A verdade está em suas mãos, Roberto. O velho gritou, e naquele momento, as lembranças começaram a ser atormentadas por imagens de sua mãe, sussurrando promessas e desculpas que nunca entendeu. E se sua mãe for a razão de tudo isso, o peso da afirmação desabou. Ela não é quem você pensa. O que você realmente sabe sobre ela? O que você sabe sobre o que ela fez? Roberto se viu diante de um abismo. Entre salvar Solange e enfrentar um lado obscuro de sua própria história, enquanto o resgate de Alice se tornava uma corrida contra o tempo. E nesse momento crítico, ele sabia. Havia um mistério nas trevas. Ele olhou para a corrente e por um breve instante um novo futuro se desenhou em sua mente. Mas em um transgresso, o silêncio pesada ensopou tudo, fazendo questionar. O que viria depois? Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar pesado de tensão. A corrente brilhava entre os dedos do velho, como se toda a verdade estivesse concentrada ali. Era quase como se o tempo tivesse parado. Ele queria gritar, perguntar, entender. Mas tudo que saiu foi um sussurro preso na garganta. Um estrondo ecoou à distância. O telhado despencando novamente? Não. Mais um pedaço do prédio começou a ceder, e a multidão entrou em pânico. Gritos vieram de todos os lados, e Roberto não conseguiu mais pensar. Ele virou-se correndo, mas a visão de Solange ainda caindo nele era como uma ferida aberta. Alice! Cadê a Alice? A voz dele soou como um lamento, e então, no meio da gritaria e confusão, algo se abriu. Uma figura familiar emergiu da poeira. Era Beatriz, a mãe dele, e seus olhos mostravam uma mistura de medo e desespero. Roberto, o que você está fazendo aqui? A fúria na voz dela era quase palpável. A raiva a tornava uma estranha. Eu não posso deixar isso acontecer. Ele gritou de volta. Mas o peso das palavras que o velho tinha dito pressionava sua mente como um grande peso. O que estava acontecendo? Por que ela estava ali? O que ela sabia? Sem dar ouvidos à mãe, Roberto tentava se mover para ajudar Solange e Alice. Mas Beatriz agarrou-se o braço, seus olhos cheios de uma frenesi indizível. Você não entende, filho. A verdade sobre sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. O choque do que Beatriz disse fez a cabeça de Roberto girar. O velho, a corrente, a insistência de sua mãe. Tudo parecia entrelaçado numa teia de mentiras. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Beatriz respirou fundo, como se estivesse pronta para desvendar o maior dos segredos. Ela não desapareceu. Ela se foi, sim, mas você não pode, você não deve saber disso. O tom de desespero na voz bela fez Roberto hesitar, o coração acelerando. Ele queria saber, queria entender, mas o medo na expressão dela o paralisou. Ainda preso entre a imagem de Solange e Alice e as palavras de sua mãe. Roberto olhou novamente para o velho. Ele viu como o homem estava se contorcendo, como se a dor dele também fosse uma carga compartilhada. Ela está viva, Roberto. Sua mãe! O velho gritou, e o pranto nas palavras dele
fez o mundo ao redor parecer desabar ainda mais. Em um instante, tudo explodiu. O telhado desabou e Roberto viu a sombra escura se aproximando. Ele se lançou para a frente, em um ato de desespero. Não importava que o velho disse a verdade. Era Solange, era Alice, e a adição de um segredo poderia significar mais dor. Mãe, olha! Roberto gritou, mas não havia tempo para mais. Ele se atirou no último momento, protegendo as duas do impacto. Um instante depois, a explosão aconteceu. Em meio à poeira e o barulho ensurdecedor, um impacto chocante o atingiu. O chão se abriu e Roberto viu-se grudado a um sentimento de impotência e desespero. Gritos ecoavam e ele estava cercado por figuras indistintas, mas ainda conseguiu ouvir a frase mágica que cortou o ar. Ela não é a sua mãe. A verdade ecoou como um trovão. Roberto ficou paralisado, com a mente correndo incontrolavelmente. Como assim? Ele olhou para Beatriz, buscando explicação, mas ela desviou o olhar, como se não tivesse coragem de dizer mais. O velho estava se levantando, mas estava tão ferido que mal conseguia ficar de pé. Ele respirava ofegante, sua expressão exaurida. O desespero tomou conta da cena. A chuva continuava caindo, agora mais forte do que antes. A sensação de que tudo estava prestes a acabar era palpável. E enquanto Roberto tentava compor as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido, seu coração pulsava. Quando a verdade vier à tona, o que você acha que restará? As palavras do velho ecoavam em sua mente. Ele precisava decidir, mas a dúvida o consumia. O que fazer agora? O que viria a seguir? A tempestade trouxe segredos, e Roberto estava prestes a ser engolido por eles. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar pesado de tensão. A corrente brilhava entre os dedos do velho, como se toda a verdade estivesse concentrada ali. Era quase como se o tempo tivesse parado. Ele queria gritar, perguntar, entender, mas tudo que saiu foi um sussurro preso na garganta. Um estrondo ecoou à distância. Um pedaço do telhado se despencou novamente? Não, mais um pedaço da estrutura começou a ceder e a multidão entrou em pânico. Gritos vieram de todos os lados e Roberto não conseguiu mais pensar. Ele virou-se correndo, mas a visão de Solange ainda caindo nele era como uma ferida aberta. Alice! Cadê a Alice? A voz dele soou como um lamento. E então, no meio de toda a gritaria e confusão, algo se abriu. Uma figura familiar emergiu da poeira. Era Beatriz, e seus olhos mostravam uma mistura de medo e desespero. Roberto, o que você está fazendo aqui? A fúria na voz dela era quase palpável. A raiva a tornava uma estranha. Eu não posso deixar isso acontecer, ele gritou de volta. Mas o peso das palavras que o velho tinha dito pressionava sua mente como um grande peso. O que estava acontecendo? Por que ela estava ali? O que ela sabia? Sem dar ouvidos à mãe, Roberto tentou se mover para ajudar Solange e Alice. Mas Beatriz agarrou seu braço, seus olhos cheios de uma fúria indizível. Você não entende, filho, a verdade sobre sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. O choque do que Beatriz disse fez a cabeça de Roberto girar. O velho, a corrente, a insistência de sua mãe. Tudo parecia entrelaçado numa teia de mentiras. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Beatriz respirou fundo, como se estivesse pronta para desvendar o maior dos segredos. Ela não desapareceu. Ela se foi sim, mas você não pode. Você não deve saber disso. A expressão dela era um misto de medo e determinação, e Roberto hesitava. Ainda preso entre a imagem de Solange e Alice e as palavras de sua mãe,
Roberto olhou novamente para o velho. Ele viu como o homem estava se contorcendo, como se a dor dele também fosse uma carga compartilhada. Ela está viva, Roberto, sua mãe, o velho gritou, e o pranto nas palavras dele fazia o mundo ao redor parecer desabar ainda mais. E num instante tudo explodiu, o telhado desabou, e Roberto viu a sombra escura se aproximando. Ele se lançou para a frente, em um ato de desespero. Não importava o que o velho disse, era Solange, era Alice, e qualquer revelação poderia significar mais dor. Mãe, olha! Ele gritou, mas não havia tempo para mais. Ele se atirou, no último momento, protegendo as duas do impacto. Um instante depois, a explosão aconteceu. Em meio à poeira e o barulho ensurdecedor, o impacto chocante o atingiu. O chão se abriu e Roberto viu-se grudado em um sentimento de impotência e desespero. Gritos ecoavam e ele estava cercado por figuras indistintas, mas ainda conseguiu ouvir a frase mágica que cortou o ar. Ela não é sua mãe. A verdade ecoou como um trovão. Roberto ficou paralisado, com a mente correndo incontrolavelmente. Como assim? Ele olhou para Beatriz, buscando explicação, mas ela desviou o olhar, como se não tivesse coragem de dizer mais. O velho estava se levantando, mas estava tão ferido que mal conseguia ficar de pé. Ele respirava ofegante, sua expressão exaurida. Quando a poeira finalmente assentou, Roberto começou a se arrastar pelos escombros, buscando suas duas salvadoras. E então, algo inesperado aconteceu. Um brilho tênue surgiu dos destroços. Ele se virou e, em um canto, viu um pequeno objeto reluzente. Com dificuldade, puxou o que parecia ser uma caixa metálica. Hesitou, então olhou ao redor, se certificando de que ninguém o observava. Abrindo a caixa com as mãos trêmulas, ele viu várias fotografias, algumas rasgadas, mostrando sua mãe com um homem desconhecido. Mas a linha do tempo não batia. Aquela não era a imagem que ele tinha. Seus olhos se arregalaram ao ver um documento amarelado. O nome do homem era conhecido. Era o mentor de sua mãe. Então, uma voz familiar ecoou de longe. Roberto, o que você está fazendo? Era Solange. Ele virou-se e seu coração disparou. Ao mesmo tempo, Beatriz olhou para ele. Um misto de horror e surpresa em seu olhar, enquanto o velho gesticulava freneticamente. Não abra isso, Roberto! Você não sabe o que pode descobrir! Beatriz gritou, mas o sentimento de urgência já havia tomado conta dele. Com o olhar fixo no documento, a verdade pulsava dentro dele. O que mais estava escondido? E o que ocorreria quando a realidade se tornasse evidente? A tempestade estava se acalmando, mas a maior tempestade ainda estava por vir. Os segredos estavam prestes a se desdobrar. E Roberto sabia que o que quer que tivesse dentro daquele documento poderia mudar tudo para sempre. O que ele deveria fazer agora? Roberto segurou a caixa metálica com as mãos trêmulas. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. O velho, ainda ofegante, parecia enxergar a indecisão nos olhos dele. A verdade está ali. Você precisa encarar, Roberto. Mas antes que pudesse pensar, a preocupação com Solange e Alice dominou sua mente. Não, elas precisam de mim primeiro. O estrondo de cacos de vidro e a gritaria da multidão tornaram tudo mais confuso. Ele tentou correr, mas Beatriz o agarrou pelo braço. O que você pretende fazer? Acha que abrir essa caixa vai resolver tudo? Os olhos dela estavam cheios de sofrimento. Você não sabe a verdade. Não sabe de nada. Eu sou o que sei e eu preciso encontrar Alice. A raiva e o desespero derrubaram as barreiras que ele tinha. Ele estava em um pesadelo, lutando contra a tempestade que não parava de se intensificar. Lá no fundo, uma certeza. A verdade sobre sua mãe e sobre Solange seriam descobertas. Mas agora não era o momento. Olhe!
O velho gritou, finalmente conseguindo se levantar com dificuldade. A caixa. A resposta está na caixa. No impulso, Roberto se afastou de Beatriz e avançou em direção a Solange e Alice, a água brotando sob seus pés. Quando ele alcançou as duas, um grito cortou o ar. Alice! O coração de Roberto disparou ao ver sua filha emaranhada entre os destroços, soluçando de medo. Ele se lançou. A adrenalina a levava a agir. Hold on, meu amor! A cada movimento, ele sentia os olhares repletos de medo e ansiedade ao redor, a multidão prestes a entrar em choque. Finalmente, com os braços firmes, ele puxou Alice. Ela estava a salvo. Um forte abraço e os dois sentiram a conexão. Mas não havia tempo para comemorações. Solange estava ferida, mas conseguiu piscar para eles, um sorriso trêmulo. Estou bem. Vamos sair daqui, disse, com a voz baixa. Roberto olhou fixamente para a caixa refletindo sob a luz. O velho havia dito que a verdade estava ali. Ele respirou fundo, seu coração palpável no peito. Nós precisamos descobrir o que está dentro dela. Beatriz, com os olhos cheios de lágrimas, fez menção de protestar, mas Roberto não a ouviu. Ele já estava abrindo a caixa. Dentro havia fotos antigas de sua mãe, com anotações escritas à mão que mudaram sua visão de tudo. A expressão dela, as datas, uma linha do tempo que traçava um caminho de segredos. A cada nova foto, um capítulo oculto. Não, não pode ser, ele murmurou, a dor apertando em seu peito. O homem na foto, ele é meu avô? Aquela revelação o atingiu como uma bomba. As peças se uniam como um quebra-cabeça que ele ignorava. Mas isso não faz sentido. Beatriz interveio, sua voz trêmula. Ele estava tentando proteger você e a família. O olhar dela pedia perdão e compreensão. Mas o que eu não posso deixar que você faça é buscar por ela. Um grito cortou o ar novamente. O prédio começava a ruir de novo, os pedaços desabando, mas Roberto sentiu outra força. Ele olhou para Solange, finalmente entendendo que a conexão entre eles ia muito além do que imaginava. Precisamos ser fortes agora. A multidão aumentou, mas o instinto superou o medo. Avancem! Roberto gritou, e todos começaram a correr para a saída. Ele pegou Solange pela mão, sua força refletindo na determinação que sentia. Beatriz e o velho seguiram atrás, e um eco de esperanças prendia cada um deles. Enquanto escapavam dos escombros, Roberto teve um breve vislumbre do futuro. Uma nova vida poderia surgir da dor, graças àqueles ao seu redor. E mesmo que os segredos ainda existissem, eles eram mais fortes juntos. Quando finalmente saíram para a chuva, o cheiro da terra molhada e os raios de esperança foram como um renovo. E agora, o que faremos? Perguntou Solange, a preocupação em sua voz. Agora resolveremos tudo. E juntos encontraremos as respostas. Justo quando a esperança brotou, o eco de risadas infantis surgiu. E por um momento a luz parecia brilhar novamente. Eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir. Ei, antes de você sair, aqui vai algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal, porque só assim não vai perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Smash o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que pessoas incríveis como você tenham acesso a mais conteúdos. Tô ansioso para saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é essencial para a nossa comunidade.